Bom dia, que a paz esteja com todos, amém? Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, a nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Oh, glória a Deus! E o nosso tema de hoje é o seguinte: ouvir e praticar. A nossa porção se encontra aqui na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. E ele diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O servo de Deus aqui ensina, o Espírito Santo ensina através da vida dele, a eu e a você sermos prontos para ouvir, porém tardios para falar e tardios para se irar. O grande problema do contemporâneo, das pessoas de hoje, das igrejas de hoje, é que nós muitas vezes nos preocupamos em impor a nossa impressão, a nossa opinião, o nosso modo de pensar e de ver as coisas, e deixamos de nos atentar para o que acontece à nossa volta e aprender com aqueles que têm mais experiência. Eu lembro que num passado não muito distante, nós, num final de tarde, fazíamos uma roda na rua ali, sentávamos numa calçada, e aquele que era mais velho, que era mais experiente, se colocava no meio para contar acerca do seu aprendizado, das suas experiências, e nós ficávamos em volta, todos em silêncio, apenas ouvindo e buscando aprender com aqueles ensinamentos. Hoje, ao contrário disso, todos querem falar, porém, poucos querem ouvir. Até mesmo na área espiritual, onde nós atuamos como pastores, quando vamos dar aconselhamento pastoral, a pessoa a ser aconselhada, ela não busca um conselho verdadeiramente. Ela não busca uma segunda opinião acerca do que ela está passando, mas na maioria das vezes busca tão somente uma confirmação do que já foi determinado em seu coração. A palavra nos ensina que nós devemos ser tardios em falar e prontos para ouvir. É importante nós ouvirmos com atenção e buscarmos aprender com aqueles que têm mais experiência. Ele continua dizendo que também não adianta só ouvir, porque muitas vezes as pessoas até se calam de uma forma educada, para não parecer arrogante. Então, ouve, mas tudo aquilo que ouviu entra por um ouvido e sai por outro, porque não dá conhecimento daquilo, não dá entendimento daquilo, não dá importância para aquilo que foi falado. Que é importante nós continuarmos discorrendo na palavra e ver a consequência disso, o significado, o peso dessa palavra. Tiago, ele diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós devemos ouvir mais e falar menos, e aproveitar o que nós ouvimos. E ele continua dizendo: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, os ensinamentos que nos são propostos através da palavra de Deus, através do aconselhamento dos mais velhos, mais experientes, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas vezes, nós até vamos na igreja e nos propomos a ficar 1h30, 2 horas, ouvindo o pregador ministrando e muitas vezes até anotamos alguma coisa, mas ao sairmos da igreja, já esquecemos totalmente o que foi ministrado. E ao chegarmos em casa, jogamos a nossa caderneta de lado e cai também no esquecimento aquilo que foi anotado. A palavra diz que nós devemos não só ouvir, mas, sobretudo, nos tornar praticantes desses ensinamentos, praticantes dessa palavra, praticantes desse entendimento, desse aconselhamento vindo de Deus. Então, amados, é importante que eu e você mudemos a nossa forma de ver a vida. Em alguns momentos teremos que falar, é verdade, como hoje estou falando aqui ao seu coração. Mas é importante que sempre que tivermos a oportunidade de aprender da palavra, nós possamos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. E quando recebemos de Deus uma palavra, um direcionamento, um aconselhamento, é importante que não só venhamos ouvir, mas também nos tornar praticantes destas verdades. Daí então, verdadeiramente, estaremos em paz com Deus. Não iremos nos irar facilmente e a bênção de Deus se manifestará em nossas vidas. Amém? Então, seja tardio em irar, tardio em falar, mas sempre pronto a ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Naldo, esse foi mais um Café com Palavra. Que Deus te abençoe.